Você sabe o real motivo por que Paulo e Silas foi parar na prisão? Fala comigo, por que que Paulo e Silas foi parar na prisão? Leandro, ele foi parar na prisão porque eles estavam pregando o evangelho, porque ele expulsou os demônios daquela mulher que estava lá adivinhando e por isso prenderam ele e mandaram ele para a prisão. Vem comigo que eu vou te contar uma visão diferente dessa história. Hoje eu lendo a palavra do Senhor, eu lendo a Bíblia hoje, o Senhor falou comigo de uma forma diferente nesta passagem. E eu quero contar com você aqui, contar para você aqui essa experiência que o Senhor me deu, essa palavra revelada. Então eu tenho uma palavra da parte de Deus para você através dessa história. Assim como aconteceu na vida de José, você vai ver que na vida de José tudo teve um processo. José, talvez no primeiro momento que ele revela os sonhos, que ali os irmãos não compreendem, que levanta inveja contra ele, e eles pegam aquela inveja e vendem ele como escravo. Talvez José não entendeu, mas ele como escravo, ele depois para na casa de Potifar. A mulher faz aquilo que faz com José, ele para na prisão, ele conhece os copeiros, ele revela o sonho do copeiro e ele chega até diante de Faraó. Tudo baseado a um processo, porque o processo era libertar a família dele daquele momento que iria vir de vacas magras. Então, da mesma forma, vocês vão ver que nesse texto, Paulo e Silas foram presos. Tudo que aconteceu com Paulo e Silas, você vai ver que teve um fundamento por causa de uma família. Você vai ver que tudo aconteceu por causa de uma família. Então, vem comigo. Então, já que se você gosta de mistérios da palavra de Deus, se você gosta de uma palavra revelada, se inscreva nesse canal, que nesse canal eu trabalho temas aprofundados da palavra. Eu trago para você as palavras que o Senhor tem revelado no meu coração. Então não vou ler todo o texto para não ficar cansativo. Depois você pega essa passagem e releia ela. Eu quero que você estuda para que o Senhor aprofunda mais você. Eu vou ler algumas partes aqui isoladas e aí nós vamos estudando o tema. Mas eu quero que você leia toda a passagem. Vai começar aqui em Atos 16, no versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos dos Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então aqui é a primeira parte do texto. A primeira parte que se encontra o estopim de tudo. Mas o milagre não começa aqui. Embora você vai ver que essa mulher também foi beneficiada, porque o milagre, através do processo, o milagre alcançou ela também. Outro texto mais à frente, levantou-se uma multidão unida contra eles. Eles vão expulsar esse demônio agora, e aqueles que davam lucro, dava muito lucro às adivinhações dela, então aqueles que ganhavam lucro com isso ficaram furiosos e levaram elas, e levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. Depois lhe deram de muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardaste com toda segurança. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Vamos agora para o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça mal nenhum, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, pôs-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crês no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa.
Depois do 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então você vai ler, meus filhos, você vai ler o 16, desde o 16 até o 35, para você entender todas as histórias. Então eu já vi várias mensagens baseadas nesse texto, mas como a gente acaba ouvindo as mensagens de formas isoladas, a gente ouve a mensagem só daquela cura da mulher endemoniada, a gente ouve a mensagem só da cadeia, quando eles estavam louvando e o milagre do Senhor aconteceu, e a gente vê a história do carcereiro individual. Mas quando a gente junta toda essa história, a gente vai perceber que fazem parte do mesmo processo. A gente vai entender que a mulher começou a tribular ali a vida de Paulo e ele expulsou aquele demônio. A situação da prisão, tudo tinha um propósito. E qual que era o propósito? Salvar uma família. Então, o propósito, a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês por que Paulo e Silas foram parar na prisão, por causa de uma família. Toda essa história acontece por causa da vida do carcereiro e da família dele. Então vamos pensar algum processo que o Senhor revelou no meu coração. Pensa comigo. Se aquela mulher, se o demônio não tivesse atormentado ela, para ela atormentar naqueles dias que Paulo e Silas estavam naquela cidade, se ela não tivesse atormentado eles não teriam expulsado o demônio dela. Se ele não tivesse expulsado o demônio dela, aqueles que ganhavam lucro não teriam levado ali os pretores para eles fazer a multidão inflamar contra Paulo e Silas. E eles apanharam, serem açoitados e irem parar na prisão. Se eles não tivessem parado na prisão, a prisão ela não teria caído. E aqui um mistério muito grande. Por que Paulo e Silas louvaram? Paulo e Silas louvaram por causa de uma situação. Se vocês perceberem aqui, no versículo 27 está falando: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Então aquele homem ele já estava se suicidando, já ia suicidar, porque pensou: as prisões se abriram, os presos foram tudo embora, agora minha vida acabou, porque agora aqueles que me deram a ordem de eu tomar conta desse pessoal foram tudo embora, agora já era, acabou minha vida, eles vão me matar, então eu vou me matar primeiro. Então por que Paulo e Silas eles clamam ao Senhor? Paulo e Silas clamam ao Senhor por quê? Por causa dos outros presos, porque Deus precisava fazer o milagre na vida dos outros presos. Pode ver que quando a prisão se abre, ninguém foge. Por que ninguém foge? Porque todos foram alcançados pela adoração e pelo louvor de Paulo e Silas. Glória a Deus, aleluia. Pode ver que quando Paulo e Silas, eles cantam, quando Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então eles escutaram a palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus. E conforme eles escutaram, aquilo ali alcançou eles. E quando o cárcere se abriu, eles já tinham sido alcançados. E como eles tinham sido alcançados, em vez deles quererem fugir, eles foram lá, juntamente com Paulo, e falar: quem é você que estava adorando, cantando, e quando vocês adoravam, cantavam, louvor tocou em nós. Baseado naquilo, ninguém fugiu. E baseado naquilo, Paulo pôde chegar: não suicida, não faça isso. Não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Glória a Deus, porque todos nós estamos aqui. Todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Então, quando aquele homem vê aquele milagre acontecendo, esses presos que estavam aqui, prisão aberta, todos poderiam ter ido embora. Só um poder maior pode ter feito isso, tanto para as prisões quebrar tudo, e quanto para ninguém ter fugido. E aí eles falam: o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu posso fazer? E aí Paulo vai dar: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Então, meus irmãos, precisamos ver que a história
a história ela vai deixar bem claro. Deus faz um milagre por causa de uma família. Por causa da família do carcereiro. Pode ver que quando o carcereiro e a família dele se convertem, no versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: ponham aqueles homens em liberdade. Aqueles mesmos que falaram para poder prender eles, colocar eles na prisão, os mesmos voltaram lá e falaram: coloque eles em liberdade. Então nós vemos um milagre por causa de uma família. Deus fez todo esse reboliço. Então, por causa de uma família, não foi por causa da mulher, não foi por causa daqueles que estavam na prisão, não foi somente para Paulo. Deus colocou Paulo naquela prova toda, simplesmente para eles adorar na cadeia, adoração, o nome dele ser glorificado. Não. Tudo tinha um propósito. O propósito era alcançar uma família. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Aqui eu quero que você aplique na sua vida, assim ou na minha vida, assim na sua vida. Não murmure pelos processos que você está passando. Você fez alguma coisa que você achou que o nome do Senhor ia ser glorificado, mas em vez disso você está ficando caluniado, você está sendo afrontado, você não está entendendo os processos. Isso é um processo. Talvez em alguns momentos também José não entendeu quando ele foi vendido como escravo. José não entendeu quando ele foi fiel ali. Ele honrou o nome do Senhor, não se envolvendo com aquela mulher, e acabou sendo acusado de uma coisa que ele não fez. E talvez ele não entendeu. Mas quando ele se entrou no trono do Egito, quando ele se tornou governador, e quando ele pôde salvar a família dele que estava perecendo, ele entendeu que todo o processo fazia sentido. Então, eu tenho certeza que quando ali Paulo e Silas expulsaram aquele demônio e pararam na prisão, estão apanhando, talvez eles não estão entendendo: Senhor, nós fizemos um milagre, nós fizemos aquilo que o Senhor mandou, nós expulsamos aquele demônio, estamos aqui nessa prisão. Mas eu tenho certeza que no versículo 35, quando eles foram libertos, eles puderam entender e falar: verdadeiramente o Senhor tinha um propósito. Valeu cada chicotada que nós tomamos, valeu cada açoite, valeu cada aprovação, valeu cada palavra que falaram contra nós, porque uma família foi transformada, uma família foi salva. Não somente uma família. Depois que eles entenderam todo o processo, teve várias pessoas, porque o primeiro milagre acontece, no processo vai acontecendo vários milagres. O primeiro milagre vai ser naquela adivinhadora. Aquela que vinha adivinhar, ela recebeu o milagre dela, a salvação da alma dela. Ela recebeu um novo propósito. Depois, aqueles que estavam na prisão, com todo esse milagre, com todo esse mover, que eles viram o mover de Deus, eles também encontraram com o Senhor e aquela família. Então, teve um processo de vários milagres. Vários milagres, mesmo que teve dor, no final, o nome do Senhor foi glorificado. Então, entenda os processos do Senhor na sua vida. Entenda os processos do Senhor na sua história. Não olhe para os processos, não olhe para as dificuldades. Tudo faz parte de um aprendizado. Tudo faz parte de um propósito. E na hora certa, quando todo propósito se cumprir, o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. O Senhor vai trazer alegria. E você vai ver cada parte do quebra-cabeça sendo encaixada. E você vai entender cada processo que você passou. Aprende tudo, toda aprovação, toda tribulação que acontece na sua vida. Ou você ganha, ou você aprende. Então você ganha com a história, ou você aprende com a história. Mas em tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser honrado e exaltado por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e na sua história. Então guarda essa palavra, medite nessa palavra, medite nessa palavra. Medita, eu quero que você medite nessa palavra. Quero que você pegue aí, medite que o Senhor vai falar mais profundo com você. Mas entenda que Paulo e Silas foi parar na prisão por causa de uma família. Por causa de uma família, todo o processo aconteceu. E se esse conteúdo fez sentido para você, se essa palavra tocou no seu coração, leva essa palavra para outras pessoas. Encaminhe essa palavra para aqueles que precisam também ser transformados e ser edificados.
Eu quero te pedir também, inscreva no canal, inscreva nesse canal, para que você possa ajudar esse trabalho, para que você possa ajudar a minha voz chegar em outras famílias. Eu tenho um chamado de levar a palavra do Senhor, de fazer vidas serem transformadas. E você faz parte de transformar outras vidas também. Leva essa mensagem adiante, leva essa palavra para outras pessoas, para aqueles que você sabe que precisa dessa palavra. Inscreva nesse canal que eu vou trazer mais palavras que vai tocar ao seu coração. Comenta, comenta, interaja conosco, ajuda essa obra e que o Senhor e que o Espírito Santo de Deus continua falando ao seu coração.